Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E vocês lembram, ontem a gente mencionou um rumor que havia, que talvez o Biden fosse visitar, o Biden ou alguma pessoa importante fosse visitar Lviv, a cidade estava toda cheia de policiais, e as ruas chegando em Lviv estavam cortadas, estavam fechadas e coisa e tal. E o Zelensky estava em Lviv, e daí realmente não era o Biden, eram o presidente da Polônia e da Lituânia que foram lá. De qualquer forma, o motivo da visita é o mesmo que se imaginava, foram para comprometer a entrega de uma companhia de tanques Leopard 2, ou seja, oficialmente agora está aberta a porteira, já podem outros países doar tanques para a Ucrânia. A gente espera que esse tipo de coisa agora ajude bastante a Ucrânia na linha de frente, né? Bom, pela primeira vez, os russos atacaram Kriminá. É mesmo, que coisa curiosa, né? Kriminá, a maior parte dela ainda está na mão dos russos, mas os ucranianos já estão na beirada da cidade e os russos já tiveram que bombardear posições em Kriminá de ontem para hoje, né? Em Soledar, a situação continua crítica. Tem gente dizendo que os ucranianos estão abandonando a cidade, que quase foram cercados pelo grupo Wagner lá, mas conseguiram escapar e coisa e tal. Outros estão dizendo que a luta continua normal, que não teve nenhuma mudança de ontem para hoje. Enfim, vamos ver aí, tem algumas opiniões contrastantes sobre o que está acontecendo em Soledar. De qualquer forma, a minha visão da coisa é que não vai durar muito tempo, infelizmente, né? O Putin destituiu o Surovikin, que era o comandante do campo de batalha aqui da Ucrânia, substituiu ele pelo Gerasimov, que era o antigo chefe do Estado-Maior do exército russo, né? E o que isso significa? Será que vai ter alguma grande operação agora? O Surovikin ficou só 3 meses no final. Era o Bortnikov, entrou o Surovikin perdeu o Kherson e agora entrou o Gerasimov. O que isso quer dizer no final das contas? Vamos falar sobre esses assuntos e outros em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gilona Manteiga, Freedom Acordado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui primeiro na visita de ontem do Duda da Polônia, e eu não sei o nome do cara da Lituânia, mas enfim, os presidentes da Lituânia e da Polônia estiveram lá em Lviv, foi por isso todo o aparato de segurança que tinha lá e coisa e tal, e foram de fato confirmar a entrega dos tanques Leopard 2, que são tanques modernos, são tanques principais de batalha, são muito superiores aos tanques que a Ucrânia tem e que a Rússia tem também, né? E são 14 tanques, ou seja, o suficiente para uma companhia de tanques. É pouca coisa? Vai fazer diferença esses tanques na batalha? Pode ser que faça diferença localizada em algum lugar, mas não vai fazer uma grande diferença. Mas o ponto principal abriu a porteira. Havia esse receio de muita gente no Ocidente de entregar tanques modernos para a Ucrânia. A ideia é que se você entrega para a Ucrânia uma arma que ela já não tinha antes, você está escalando o conflito, né? Então havia esse problema, eu já falei que isso é besteira, não tem lógica nenhuma, mas de qualquer forma, esse tanque, o fato de ter entrado esse tanque implica que outros podem vir logo a seguida. Foi o que aconteceu com o HIMARS também. Para quem não lembra, a primeira entrega de HIMARS foram 4 HIMARS. Já fez alguma diferença, né? Só com esses 4 HIMARS, os ucranianos já conseguiram destruir um monte de depósito de munição e coisa e tal, causar um dano enorme na Rússia, né? E hoje a Ucrânia não tem tantos HIMARS assim, se não me engano, está na casa dos 20 e poucos HIMARS que eles receberam. De qualquer forma, já faz uma diferença enorme. E esses tanques aqui também, a gente imagina, vai vir mais levas disso mais adiante, mas de qualquer forma, uma companhia de tanque já pode ser suficiente para abrir uma contraofensiva, uma linha de frente aí que dá para avançar com esse tipo de coisa. Então é muito importante essa visita de ontem, foi a confirmação oficial, já se falava muito nisso, estava todo mundo considerando, mas ontem foi oficializada a coisa, né? E também ontem o governo inglês confirmou que tem sim planos de entregar os tanques Challenge 2 para a Ucrânia. Também são tanques muito bons. Ainda não deu uma data para isso daqui. Aliás, o Leopard também não tem uma data ainda exata de quando vão chegar esses tanques. Lembra, tem todo um passo de treinamento das tropas e coisa e tal, tem preparação de equipamento de peça de reserva, esse tipo de coisa. Todo equipamento militar ele requer um background muito grande, uma quantidade grande de peças de reserva para manutenção, porque senão
se qualquer tirinho quebrar uma peça e você não tiver para consertar, o tanque é praticamente inútil numa guerra, né? É preciso ter capacidade de conserto do tanque. Então essas coisas todas ainda devem levar algum tempo, mas provavelmente eles estão visando alguma coisa na primavera, né? Vamos ver. Tinha gente falando que a Ucrânia já iria fazer uma ofensiva no inverno, agora em janeiro, né? Não sei, vamos ver como é que vai acontecer. O que está acontecendo agora o solo está congelado. Então se a Ucrânia quiser fazer uma ofensiva agora em janeiro, ela pode fazer. Mas talvez a opção seja melhor mesmo esperar até a primavera para contar com esse reforço desses tanques do Ocidente, né? Talvez a proposta da Ucrânia agora no inverno seja apenas resistir à pressão russa. Bom, mas a Ucrânia tem avançado, tá? Por exemplo, aconteceu a primeira vez aqui, ó, vocês sabem, todo dia de manhã o exército ucraniano ele diz uma lista das localidades que foram bombardeadas pelos russos, né? Então, os lugares em que os russos bombardearam com artilharia, eles fazem essa lista. Então, eles disseram aqui, ó, hoje os russos bombardearam Terni, no Oblast de Kharkiv, Makivka, Ploshanka, Nevsky, Chevronopopivka, Kriminá, olha que coisa, Kriminá, depois Kuzimi e Dibrova, né? Ou seja, Kriminá, vocês sabem, é essa cidade aqui, ela está em poder dos russos, então não faria sentido os russos bombardearem Kriminá, né? Kriminá está em poder dos russos. Mas como a gente viu nos últimos dias, os ucranianos estão se aproximando da cidade, aqui pelo sul principalmente, e já estão lutando aqui na beirada da cidade, né? No subúrbio da cidade. Kriminá é uma cidade relativamente grande, né? E então não vai ser tomada rapidamente, tem muita força russa nessa região aqui, é uma cidade muito estratégica para os russos, eles não vão entregar ela facilmente, mas de qualquer forma é importante esse aviso que, olha só, os russos já bombardearam Kriminá, ou seja, pelo menos um pedacinho da cidade já está na mão dos ucranianos, eles já estão tendo que bombardear essas posições ali, né? Dibrova é essa outra cidade aqui, que a gente já falou já há algum tempo que está na mão dos ucranianos, e essa daqui é aquela outra ali, Kuzmine, que é um vilarejozinho que tem aqui no meio do caminho, né? O Magyar, que é um ucraniano que está lutando ali em Soledar, né, e tem feito alguns reportes de como é que está a situação. Esse aqui é o post original dele, né, e ele está falando aqui que não tem notícias ruins sobre Soledar no último dia, né, e sobre Bakhmut ainda menos. Então, ou seja, o que ele está dizendo é, a coisa está estabilizada em Soledar, né, mas a gente vai ver que isso contrasta com algumas outras opiniões. Tem gente falando que, na verdade, os ucranianos estão saindo de Soledar, mas, enfim. Ele diz que vai ter um vídeo explosivo sobre vermes invasores que se perderam em Soledar e coisa e tal, e de fato já está circulando por aí um vídeo que parece que mais de 100 russos foram mortos com uma explosão aí de artilharia ucraniana, e nós continuamos a trabalhar com mínimo sono. A maior parte do time, né, está com efeitos de Covid, o que é um pouco problemático, mas é isso daí. Eu vou limpar as reclamações nos comentários anteriores, e essa noite está quieta e quente. Enfim, ele está dizendo aqui em tese que não teve nenhuma grande mudança, que de ontem para hoje a coisa está estável lá. Se for isso, menos mal, né? Agora, não é a única informação que a gente tem de lá, né? Por exemplo, essa informação aqui do Tendar, ele mostra aqui alguns prédios lá em Soledar, justamente a área que é a defesa ucraniana, e como é que está essa área agora. Então, realmente dá para ver que não sobrou muita coisa, né? Ou seja, realmente as casas aqui, os prédios, estão totalmente destruídos, e com o frio que está fazendo lá, isso é uma situação realmente crítica, né? Mais do que isso, a gente tem um reporte aqui do youtuber Reporting from Ukraine, que costuma dar notícias muito boas. A informação que ele trouxe é que, olha só, os ucranianos escaparam o cerco em Soledar. Ou seja, os ucranianos teriam saído de Soledar já para fugir de um cerco, né? E ele explica como é que estava a situação da cidade ontem. Essas áreas amarelas aqui são as áreas em que os russos conseguiram tomar, e as áreas em azul seriam os principais pontos em que os ucranianos estão, né? E dá para ver aqui que aqui a coisa está mais ou menos equilibrada, eles conseguiriam até segurar os russos. O problema foi justamente que os russos também vieram aqui por trás e por aqui por baixo.
e daí o risco de cerco aqui ficou muito grande, né? Como eles estão muito fortes aqui no centro da cidade e ainda tem o risco de cerco, os ucranianos optaram por recuar. E o pior é o seguinte, como aqui são prédios muito altos e coisa e tal, e os russos estão muito próximos, o recuo foi uma operação complicada. Eles precisaram estabelecer uma frente temporária aqui com alguns soldados lutando contra os russos para permitir que o grosso do pessoal daqui saísse e tirasse os equipamentos daqui nesse cerco, né? Infelizmente, esses que ficaram aqui acabaram tendo que se render ao inimigo porque não teria como eles escaparem. Ficaram lá para permitir que os outros saíssem, né? E, infelizmente, nesse tipo de operação é muito comum a morte de uma quantidade grande de pessoas. Infelizmente, pode ser que os ucranianos tenham perdido muitos soldados nesse tipo de operação, né? Mas é aquele negócio, se foi necessário, foi necessário. No final, os russos fecharam totalmente o cerco aqui. Os ucranianos ainda estão nesse pedaço da cidade, mas segundo eles estão dizendo, eles estão evacuando, estão saindo, já não vão tentar oferecer resistência aqui. Perderam, portanto, um pequeno grupo que ficou realmente cercado aqui de cerca de 100 soldados, segundo ele diz, e o resto já saiu para aqui, né? Mas é aquele negócio. A gente tem a descrição do Magyar, que não teve mudanças significativas de ontem para hoje. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Quais serão os próximos passos, né? Os ucranianos estão reforçando essas posições aqui, uma vez que eles consideram que já perderam Soledar, mas vão reforçar essas posições para evitar que a ofensiva ucraniana continue avançando nesse sentido, né? A ideia é estabelecer essas novas linhas de frente aqui, de forma que os russos não consigam avançar além de Soledar. Eles vão comemorar a cidade de Soledar e coisa e tal, não tem como evitar, mas pelo menos isso não vai representar um ganho estratégico significativo, né? Bom, mas, de novo, como eu estou dizendo, houve uma morte de 100 soldados russos depois de um míssil em Soledar. Foi justamente aquilo que ele estava mencionando, né, de um filmezinho que eles estavam preparando aí. E uma informação aqui, ó, a Ucrânia nega que a cidade de Ussal tenha caído para forças russas. Então, isso aqui foi publicado dia 12 de janeiro, agora na parte da manhã. Então, assim, a gente está com informações contrastantes aqui. Tem pessoas dizendo coisas em contrário, mesmo ucranianos, tá? Se fossem os russos dizendo que os ucranianos recuaram e que conseguiram cercar uma parte dos ucranianos e coisa e tal, eu até poderia tomar aquilo como pura propaganda. E pode ser mesmo, pode ser que o Reporting from Ukraine tenha caído na propaganda russa. É uma possibilidade, né? A gente, na guerra, as informações são muitas, vêm de muitos lugares, e a verdade é que a gente só vai ter certeza sobre todos os acontecimentos dessa guerra daqui a 10, 20 anos. Até lá, ainda hoje se discute determinadas batalhas na Segunda Guerra Mundial, se foi desse jeito, se foi daquele jeito. Então, é aquele negócio, a gente pode errar mesmo durante a guerra, né? Pode ser que ele esteja errado, que os russos não tenham tomado Soledar ainda, mas o fato é que, como eu falei, né, na situação que já estava de cerco operacional, ou seja, com as vias de suprimento comprometidas, ia ser muito difícil a Ucrânia manter Soledar. Então eu não descarto, não. Agora aqui vem essa notícia aqui do Flash falando que, olha só, o alto comando das Forças Armadas da Ucrânia está visando escolher a melhor decisão em Soledar, de um ponto de vista estratégico, e as batalhas estão muito fortes, estão acontecendo em Soledar, o inimigo está sofrendo pesadas baixas, porém a gente tem que entender aí qual que é o melhor caminho. Lembra que a gente mencionou isso ontem, né? Algumas pessoas falando que é importante os ucranianos não entrarem numa de tentar defender Soledar a todo custo, porque eles poderiam acabar comprometendo tropas que são importantes para outras ofensivas depois, sendo que, como a gente sabe, Soledar não tem essa vantagem estratégica toda aqui na região, né? Ou seja, perder Soledar é ruim, é lógico que é ruim, mas não faz essa diferença toda, é mais uma Lysychansk, mais uma Severodonetsk, que perdemos, mas e aí? Andaram mais um pouquinho e pararam de novo, então não tem uma grande vantagem estratégica Soledar, né? E aquilo que eu falo para vocês, os ucranianos estão avançando aqui em Kremina. Imagina, é possível antever a hipótese de que a contraofensiva ucraniana venha aqui nessa linha
entre Svatov e Kriminá, e daí acabe fazendo a volta aqui por Starobilsk e Luhansk, e no final das contas tudo isso que eles fizeram aqui acaba sendo totalmente, todo esse esforço que os russos fizeram para tomar Soledar vai acabar sendo totalmente desperdiçado no final das contas. Foi o que aconteceu. A gente fez esse exemplo um tempo atrás sobre a cidade de Dovenk. Essa cidadezinha aqui de Dovenk, que também foi alvo de enormes lutas aqui durante um tempo, quando os russos estavam aqui em Izil. Dovenk era a linha de frente, os russos queriam muito avançar, porque eles querem chegar a Sloviansk, tinham que passar por Dovenk. Então houve muita batalha que os russos perderam uma quantidade enorme de tropas tentando tomar Dovenk, e aí depois chegaram a tomar Dovenk, tá? Conseguiram tomar Dovenk em determinado momento, mas pouco depois os ucranianos tomaram Balaklia, retomaram toda essa área aqui de Kharkiv, e acabou. Agora Dovenk foi entregue pelos russos porque eles não tinham como manter a coisa ali. Eu suspeito que algo muito similar vai acontecer com Soledar, e talvez também com Bakhmut, né? Embora Bakhmut ele esteja muito longe de ser tomada, o fato é os russos já estão aqui em Pidhorodne, já estão atacando Krasnohoram, e a ideia é que realmente se atacarem Krasnohoram, conseguirem acesso a esse entroncamento aqui, pode ficar mais difícil o abastecimento de Bakhmut. Soledar é um ponto importante para tomar Bakhmut também, então assim, pode ser que realmente Bakhmut caia, não estou descartando não. De qualquer forma, vai cair no mesmo problema. São cidades que não têm mais uma importância estratégica. Tiveram no passado, quando os russos estavam aqui em Lima, poderiam fechar um cerco aqui e isolar toda essa área aqui ucraniana. Hoje em dia não tem mais, né? Então, o que está acontecendo lá? Olha só, pelo que eu leio do que o comandante das Forças Armadas está falando aqui, eles estão preparando o caminho para anunciar que realmente vão abandonar Soledar, justamente por aquele motivo que eu falei para vocês, para não comprometer as tropas ucranianas, o esforço ucraniano que vai ser necessário na contraofensiva. A contraofensiva é muito mais importante do que manter essa cidade. Agora, é lógico, é importante controlar esse avanço, né? Manter esse ganho russo limitado. Bom, vamos dar uma olhada na linha de frente, o que tem aqui de mudança. Como a gente sabe, a temperatura está muito frio lá na região toda, o solo já está congelado, então agora a situação é que, se quiser haver contraofensiva, é possível. Se vai haver contraofensiva ou não vai haver contraofensiva, a gente não sabe, mas que pode haver, pode, né? Aqui na parte norte, ali em Luhansk, os russos atacaram aqui, bem no norte, aqui, próximo a Liman Perish. Essa cidade aqui é Novomlinsk. Essa cidade aqui foi atacada pelos russos, mas não conseguiram avançar. E mais uma vez aqui, Stelmarivka também foi atacada pelos russos, também sem avanço, né? Aqui os ucranianos continuam fazendo algum progresso em direção a Svatov. Com relação a Kriminá, ele já botou aquela imagem que a gente viu aqui no início, né? Que justamente já foi pela primeira vez foi bombardeada Kriminá, mas fora isso não tem nenhuma grande novidade por aqui. Então ele parte aqui direto para a parte mais interessante, que é justamente aqui a visão de Soledar. E segundo ele coloca, a situação em Soledar não está clara, mas eu acho provável que as forças russas controlem 75% da cidade, ou seja, os ucranianos já estão realmente com o resto da cidade aqui, provavelmente planejando para sair da cidade, né? Soledar em si não é muito importante, mas os russos precisam isso para ter como cortar a rota de suprimento norte. É importante ver se Soledar sendo perdida, se a Ucrânia consegue manter essas outras cidades aqui, ó, Krasnohoram, Blahodatne, Pidhorodne, essas outras cidades aqui que são importantes para evitar a tomada de Bakhmut, né? Então vamos ver como é que fica isso depois da perda de Soledar, mas ele já está dando aqui Soledar como praticamente perdida, né? Mesmo se ambos os lados tiverem pesadas perdas na região de Bakhmut, os russos estão perdendo uma enorme quantidade de combate potencial nessa área. Eles dizem que estão usando prisioneiros do Wagner, mas eu estou quase certo que tem também alguns VDV. VDV é a unidade de elite russa de paraquedistas, né? O Ministério da Defesa russo declarou que capturou Pidhorodne, né?
E ele diz aqui que pode ser verdade. Eu não acho que a Ucrânia tentaria manter a cidade, mas ao invés disso, apenas manter as colinas, né, as posições altas ao norte e ao sul disso. A vila em si não é uma posição importante para manter. Ele coloca aqui uns mapas. Pidhorodne é isso daqui, ó. É um vilarejo que não tem praticamente nada. E você tem aqui, ó, algumas florestas, tanto ao norte quanto ao sul de Pidhorodne, em que os ucranianos podem manter sua posição, e como é numa posição mais elevada, eles acabam impedindo que os russos avancem significativamente por aqui, né? Então é uma posição defensiva até melhor do que o vilarejo em si. Eles mostram aqui, ó, tá vendo como... veja, essa elevação aqui ela é um pouco exagerada, tá? Mas de qualquer forma mostra como são posições melhores do que na própria cidade, que fica numa região mais baixa, né? Ele diz aqui que no sul teve mais alguns ataques russos, mas nenhum avanço significativo. E ele aponta aqui, ó, que Klishivka, que é essa cidadezinha aqui, é a parada na porta ao sul de Bakhmut, similar a Soledar no norte. Então Soledar era o grande bastião ucraniano no norte para impedir um ataque a Bakhmut. Klishivka é a mesma coisa aqui no sul. Então os russos têm que tomar essa cidade. Não conseguiram tomar ainda, mas estão fazendo isso com bastante força, né? Esse é o objetivo deles. E aqui ele mostra Klishivka, tá vendo? Também tem a mesma situação. A cidade está aqui embaixo, é um vilarejo também um pouco maior que Pidhorodne, mas também o mais importante do que o vilarejo são as posições altas que tem do outro lado. E ele mostra aqui até uma trincheira ucraniana aqui no topo já para proteger a cidade eventualmente, né? Então os russos têm que tomar não apenas a cidade, mas tem que tomar essas posições aqui no alto também, antes de conseguir fazer um ataque significativo a Bakhmut, né? Enfim, ainda tem muita coisa pela frente e talvez a opção ucraniana seja realmente essa, né? A gente já ouviu essa conversa em alguns vídeos atrás aí, que a ideia dos ucranianos é segurar. Eles imaginam que vai haver um grande esforço russo para avançar agora, então a principal preocupação ucraniana é manter os russos, é segurar os russos agora, e preservar suas forças para uma contraofensiva mais adiante, talvez na primavera. Vamos ver o que acontece. E aqui em Donetsk também mais um monte de tentativas de avanço, sendo que não houve nada de significativo, né? O Arestovich fez uma live dele ontem, né, em que ele traz algumas informações interessantes. Ele fala aqui sobre a linha de frente, mas o que ele fala aqui é basicamente o que a gente já falou, não tem nenhuma novidade. Ele fala que lá na região de Soledar as tropas são 1/3 é o pessoal de Luhansk, 1/3 é o VDV, né, as tropas russas de elite, e 1/3 é o Wagner Group. O Wagner Group é só 1/3, embora o Prigozhin diga seguidas vezes que é só ele, que é só o Wagner Group e coisa e tal. E assim, a gente tem que tirar o chapéu pro cara, porque ele de fato está na linha de frente, né? O Prigozhin, ao contrário dos generais russos e do próprio Putin, que nunca teve coragem de chegar perto da linha de frente, a verdade é, o Prigozhin está lá em Soledar. Então isso é alguma coisa que deve ser considerada aí, em termos de imagem, isso conta muito para ele lá na Rússia, né? Ele fala aqui sobre os outros pontos de frente, mas nada que faça alguma diferença do que a gente já falou aqui. E ele está falando sobre a questão da briga interna nas tropas russas. A gente mencionou alguma coisa ontem sobre o Lapin, né, que foi colocado como comandante novamente, né, comandante das tropas terrestres, e hoje nós vamos falar mais porque teve mais mudança. Teve o Gerasimov entrando como comandante de toda a operação de guerra na Ucrânia. E falou mais algumas coisas aqui sobre as armas que estão chegando, sobre a Armênia, que está querendo se distanciar da Rússia, finalmente, né? A Armênia sempre foi um país muito aliado da Rússia, até usava isso para brigar com seus vizinhos e coisa e tal, mas parece estar percebendo finalmente que a Rússia é uma relação que só é vantajosa para a Rússia, não é vantajosa para mais ninguém. Então a Armênia está querendo se distanciar da Rússia aí ultimamente. É uma boa notícia, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala também aqui da questão do Gerasimov, que foi colocado como comandante do Teatro de Operações na Ucrânia, né? Então uma mudança muito grande. Lembra, no início da guerra, o Putin não determinou quem comandava a guerra, não havia um comandante da guerra, haviam vários comandantes em várias regiões,
cada comando militar russo atacou por um lado, era aquela visão que o Putin tinha de que bastava ele dar um chute na porta, a Ucrânia ia cair, eles iam entrar, em 3 dias derrubava a Ucrânia e coisa e tal. Essa era a visão do Putin, então ele não imaginou que seria necessária uma estrutura de comando mais estruturada e coisa e tal. Quando foi lá em março, ele finalmente percebeu a besteira que tinha feito, o buraco que ele se meteu, daí ele colocou como comandante o Bortnikov. Lembra, o Bortnikov é um general, ele ficou como comandante de todas as tropas ali. E aí, quando foi mais adiante, lá em outubro, depois de perder Kharkiv, o Putin tirou o Bortnikov e colocou o Surovikin como comandante de todas as tropas russas na região, né? E o Surovikin, na verdade, entrou e perdeu Kherson, né? Na verdade, muita gente disse, e a gente chegou a comentar isso na época, que existe a desconfiança que o Surovikin foi colocado só para ficar com a culpa de Kherson. Eles já sabiam, os russos já sabiam desde agosto que teriam que devolver Kherson, que eles não tinham como manter as tropas russas na margem direita do Dnipro, né? Aquela situação que a gente mencionou aqui, né? Os russos mantinham uma quantidade grande de tropas nessa região, mas tinham muitas dificuldades de logística e os ucranianos destruíram todas as possibilidades de logística deles aqui na região do rio Dnipro. Em agosto, final de agosto, eles já sabiam que teriam que entregar, já era uma decisão clara para eles, né? Só que, lógico, foi uma decisão que ficou muito feio na opinião pública lá na Rússia, né? Entregar toda essa parte aqui, toda essa margem direita aqui do rio Dnipro. E não só isso, também estrategicamente é um problema para os russos, porque agora a chance deles reconquistarem isso daqui agora é mínima, né? Uma vez que eles devolveram essa área para os ucranianos, eles realmente abriram mão da cidade de Kherson e de toda essa área aqui, e mais do que isso, de qualquer outro tentativa de tomar Odessa ou outras cidades por aqui, porque agora ficou inviável eles atravessarem de novo o Dnipro, né? Mas eles sabiam que tinha que fazer isso, que tinha que entregar, porque eles não tinham como suprir as tropas que estavam ali. Então muita gente tem essa impressão, eu inclusive, que o Surovikin foi colocado só para isso, só para assumir, perder Kherson, ser culpado por isso e ser retirado. Aparentemente foi isso que aconteceu, né? O que eles estão falando aqui é que agora assumiu o Gerasimov. O Gerasimov, ele é uma figura muito conhecida na Rússia, tá? Ele tem toda uma... Ele que vem modernizando o exército russo. Agora a gente vê que talvez a culpa seja dele no final das contas, né? A culpa do exército russo não ter performado como se esperava, talvez seja dele mesmo, porque se ele é o cara que está modernizando o exército russo chegou na Ucrânia e se ferrou completamente, então pode ser que a culpa seja dele mesmo. Então agora estão colocando ele para comandar esse teatro de operações lá na Ucrânia. A grande questão é, que mudança, o que isso significa em termos de mudança? Isso significa que os russos planejam uma nova ofensiva, planejam alguma coisa, ou estão botando ele lá só para tomar culpa pela derrota final, né? No final das contas, como eu disse, ele foi o cara que, em tese, entre aspas, modernizou o exército russo. E o exército russo, que todo mundo achava que seria uma máquina de guerra fantástica, que ia entrar atropelando na Ucrânia, não só o Putin acreditava isso, e a verdade é que muita gente aqui fora acreditava também. Eu, nos primeiros dias da guerra, também achava que ia ser uma questão de tempo da Rússia tomar a Ucrânia, né? Esperava que não acontecesse, estava torcendo pela Ucrânia, mas a impressão que todo mundo tinha é que o exército russo era muito melhor que o ucraniano, né? E o que a gente viu é que não é bem assim, talvez por culpa do próprio Gerasimov. Talvez o Putin esteja colocando ele justamente para ele tomar a culpa última da derrota nessa guerra. Segundo o Instituto da Guerra, para o Instituto da Guerra, ele está dizendo aqui que o Gerasimov provavelmente foi colocado lá com a intenção de patrocinar a nova ofensiva russa. A Rússia está vendo que assim, ela está se preparando para uma última ofensiva, ela quer fazer uma última ofensiva. O pessoal não sabe se vai vir pelo norte, se vai vir pelo sul, por onde é que vai vir, mas eles estão querendo usar é o último cartucho que eles têm no estoque deles, né? Eles sabem que não vão ter força para manter essa guerra por muito tempo. Então eles querem fazer uma última ofensiva e tentar chegar a algum lugar, e o Gerasimov está sendo colocado nessa posição, talvez para isso, né? Vamos ver se vai conseguir alguma coisa, e se não conseguir, para tomar culpa por tudo, né? O complexo industrial de defesa russo não está conseguindo resolver o problema da falta de munição, né? E isso, eles estão vendo, vai ser algo que vai impedir a Rússia de continuar essa guerra por muito tempo, né? Enfim,
talvez seja isso mesmo. Eles querem fazer uma última tentativa com Gerasimov e também aqui você analisa a visão do lado ucraniano, que o foco deles está mais em segurar essa última tentativa russa, porque é aquele negócio, né? Ah, os russos estão com poucas armas, com pouca munição, estão com soldados desmotivados, estão com soldados destreinados. É verdade, mas eles têm um bocado de soldado, têm um bocado de arma, têm um bocado de artilharia, então, embora eles estejam enfraquecidos, uma tentativa deles de avanço ainda pode resultar em muito dano para a Ucrânia. Talvez a estratégia da Ucrânia seja realmente essa, segurar, se preparar para segurar essa tentativa russa de avanço agora, para depois fazer a contraofensiva, né? E ele fala aqui sobre a questão de Soledar, que não muda muita coisa, e sobre a possibilidade de um ataque de Belarus, que continua altamente improvável, né? Belarus seria a possibilidade, que não é que não exista, existir ela existe, mas a probabilidade é muito pequena de um ataque a partir daqui, simplesmente porque aquilo que a gente falou, se em fevereiro de 2022, quando começou esse ataque, quando tinha o fator surpresa, quando tinha todas as melhores tropas, os russos tentaram vir por aqui, não conseguiram, agora então eles não teriam nenhuma chance, né? O Mick Ryan fala aqui sobre o Gerasimov estar tomando em suas mãos, né, assumindo essa batalha. O Gerasimov, como a gente sabe, ele tem uma certa fama na Rússia, né, porque ele foi o grande responsável pela modernização do exército russo, só que agora essa fama já não está tão boa assim e tem muita gente criticando esse fato, né, criticando o fato dele estar assumindo. A impressão que dá é que justamente essas duas mudanças do general Lapin e do Gerasimov foi uma tentativa do Putin de chacoalhar a coisa para ver se muda alguma coisa, se acontece alguma coisa, se a coisa começa a andar. Mas pode parecer também um ato meio desesperado, no final das contas, de quem não vê nenhuma solução, então começa a tentar trocar peças aí no tabuleiro, né? Sendo que, lembra, para um exército você trocar o comando é sempre uma coisa complicada, tá? Porque o comandante novo vai ter que se inteirar de todo o assunto que o comandante antigo já sabia, provavelmente vai querer imprimir o jeito dele de fazer a guerra, então vai mudar algumas coisas, e tudo isso implica em custos e dificuldades para os soldados na linha da frente, né? E como ele fala aqui, tem muita especulação sobre por que isso estaria acontecendo, por que o Putin trocaria o Surovikin pelo Gerasimov, né? Olha só o que ele fala aqui, ó. É difícil dizer por que o Surovikin foi removido. Ele consolidou as posições russas, usou melhor os recursos, tinha o apoio do Putin e era popular entre as tropas, né? Então, no final das contas, ele estava fazendo um bom serviço nessa história. O que pode estar acontecendo é justamente aquilo que a gente mencionou, né? Como está começando a ter muita movimentação por baixo dos panos lá no Kremlin para substituir o Putin, isso talvez seja uma manobra mais política do Gerasimov assumir, tomar a culpa da coisa e cair, ou desesperada em última análise, né? Outra coisa que eles estão lembrando aqui é que para o Gerasimov isso não deixa de ser uma demoção, né? Ou seja, ele não está sendo promovido, ele está sendo demovido. Por quê? Ele hoje é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Ele, em tese, é o terceiro na linha de comando. É o Putin, o Shoigu e o Gerasimov, é o terceiro. E agora ele está se tornando o comandante de um teatro de guerra. É verdade, é o teatro mais importante, é justamente a coisa toda ali na Ucrânia, mas e o resto do exército russo, que também estava sob o comando dele, agora não está mais. E também não está claro quem é que vai assumir essa posição do Gerasimov, se vai ter um novo Estado-Maior das Forças Armadas Russas, né? Então ele explica aqui essa problemática toda, até porque não tem garantia de nada que o Gerasimov conseguiria fazer algo melhor do que o Surovikin, né? Por mais que ele seja uma pessoa mais experiente, né? O que pode parecer, o que ele fala aqui, ó, será que Putin e o ministro da Defesa, o Shoigu, finalmente colocaram no seu lugar todos os elementos para culpar Gerasimov? Ou seja, Gerasimov seria o fall guy, né? O cara que cai por todas as falhas da Rússia nessa guerra, né? Vão acabar colocando ele como culpado de tudo. É uma possibilidade, né? Enfim, vamos aguardar para ver como é que isso aí vai se desdobrar, né? O general Surovikin foi retirado do comando, mas vai ser um dos deputados do Gerasimov, ou seja, um dos vice-comandantes, né? Um dos principais comandantes do Gerasimov nessa guerra. Então ele vai continuar lá também, né?
E aqui o Chris O fala sobre esse ataque do Wagner lá em Soledar, como é que isso também tem influência política, né? O que a gente está vendo é que justamente se trata de uma tentativa do Prigozhin de se destacar politicamente, se mostrar como uma alternativa real ao Putin nessa história. Olha só a imagem dele lá na frente de batalha, lá em Soledar, dentro da mina de sal. É aquele negócio, Putin está lá num bunker em Moscou, nunca chegou nem perto da linha de frente, o Prigozhin está lá. Isso para o pessoal russo mais nacionalista e coisa e tal, é uma coisa fantástica, né? Então, e ele é um crítico muito forte do Gerasimov, né? Algum tempo atrás a gente falou sobre esse vídeo aqui das tropas do grupo Wagner reclamando da falta de munição e chamando o Gerasimov de uma gíria homofóbica que eu não posso falar aqui no YouTube. Enfim, tudo indica, tudo aponta para uma grande briga política e isso que motivou essas mudanças todas, e o Putin está querendo se proteger politicamente no final das contas. Será que vai conseguir? Bom, por falar em Grupo Wagner, o pessoal publicou aqui um vazamento de palavras-chave do Grupo Wagner, muito engraçado. O pessoal está aqui revoltado lá na Rússia, que não consegue parar de xingar esse pessoal. O pessoal anotou tudo num papel e coisa e tal, são poucas palavras que eles têm que guardar, isso é para não ficar impresso e coisa e tal. Por quê? Porque os ucranianos conseguiram obter lá em Soledar uma folha de papel com todos os códigos de palavras-chave que o grupo Wagner usava para falar codificadamente no rádio, né? Então algumas coisas a gente já sabe, que 200 é morto, 300 é ferido, 500 é quem fugiu, quem não quis lutar, isso aqui a gente já sabia. Tem algumas coisas aqui de número que eu não sei se eu entendi muito bem como é que funciona. X é alfa, Y é ômega. Enfim, tem algumas coisas aqui que não dá para entender muito bem. Isso aqui, como está escrito à mão, é difícil de traduzir. Mas o fato é o seguinte, essa história de haver código para ser usado no rádio, isso é normal, todo exército faz, né? Em tese, a comunicação por rádio ela é criptografada também, ela é embaralhada, mas mesmo que o inimigo consiga obter a informação, você ainda usa códigos que são conhecidos de todo mundo e que dificulta para o inimigo entender o que é. Só que aí um soldado lá do grupo Wagner anotou tudo direitinho, deixou em algum lugar e os ucranianos conseguiram pegar essa tabelinha aqui dizendo todos os códigos que eles usam para esse tipo de coisa. E aí tá o pessoal aqui chateado lá na Rússia, que aqui ó, um palhaço publicou um dicionário do grupo Wagner com todos os termos que eles usam e coisa e tal. Aliás, parece que foi isso, não foi, os ucranianos não tomaram isso. Algum soldado, para ajudar outro soldado, né? Aí, gente, para ajudar vocês aqui, tá aqui a lista de palavras, publicou no Telegram. Caramba, é pior ainda. Antes fosse um papel anotado, pego pelos ucranianos numa contraofensiva lá, menos mal, né? Pelo menos o cara estava na linha de frente ali, estava se defendendo, os ucranianos conseguiram pegar, mas não foi nem isso. O cara publicou no Telegram, né? E lógico, aí todo mundo ficou sabendo. Os ucranianos têm acesso também, então pronto, aqui já tem toda a informação aqui dessas palavras-chave dos russos lá na região, né? Enfim. Bom, uma informação curiosa, a gente não sabe se isso significa alguma coisa, mas vários submarinos e navios russos saíram do porto de Novorossiysk. Não se sabe o que eles vão fazer aqui. Vocês sabem, né? Sevastopol sempre foi o principal porto russo no Mar Negro, mas como os ucranianos têm atacado seguidamente a cidade, os russos têm colocado boa parte da frota deles de navios, né, e submarinos aqui em Novorossiysk, que é um outro porto que eles têm aqui no Mar Negro também. Só que hoje, ou ontem, na verdade, saíram todos, né? Se vão fazer alguma coisa ou não, a gente não sabe. Sempre existe o risco daqueles bombardeios à infraestrutura ucraniana, né? Um grupo de mulheres, de esposas de soldados russos, né, estava discutindo aqui um assunto, acabou chamando a atenção, né? Uma esposa falou, garotas, o meu marido disse que os chechenos fizeram alguma coisa com ele. Será que ele quis dizer que bateram ele? Ah, você sabe o que eles fizeram com ele, né? Não se preocupe, é pouco provável que ele tenha AIDS. Vocês entenderam o que os chechenos fizeram com o rapaz, né? Pois é. Ah, isso não é o mais perigoso numa guerra, precisa continuar forte para ganhar e coisa e tal. Bom, algumas informações aqui curiosas da Rússia. Esse daqui é uma estrada na Yakutia,
já é um lugar muito frio normalmente, agora com essa onda de ar frio ficou mais frio ainda, está menos 35 lá, e os pneus que os russos compraram dos chineses estão todos simplesmente falhando, eles quebram, é muito frio, com frio a borracha fica quebradiça e o pneu simplesmente estoura, não precisa passar em nada não, ele estoura sozinho, né? Então parece que tem várias carretas nesse sentido, mas assim, a carreta com 8 pneus furados, 7 pneus furados na outra, ou seja, isso é um problema. E olha só, isso aqui é risco de vida para os motoristas, tá? Porque ficar nessa temperatura, eu imagino que a carreta tem aquecimento e coisa e tal, mas se acabar a gasolina, o aquecimento acabar, isso é uma coisa que está a risco de vida nessa temperatura de menos 35, né? Aqui um outro caso de problemas, um Antonov 26, um avião de passageiro, a porta traseira de carga falhou e o pessoal está aqui, ó, os passageiros todos aqui, e voando com o ar entrando lá atrás, né? Preocupante isso. Para quem não sabe, o Antonov 26 é esse avião aqui, foi um avião que originalmente ele foi feito para transporte de carga militar, mas depois passou a ser usado como avião de passageiros também, e ele tem aquela porta na traseira, tá vendo aqui a porta de carga na traseira dele? Deixa eu ver se aqui dá para ver. Uma porta de carga na traseira dele aqui, justamente para poder abastecer e tirar a carga mais rápido. Então essa porta falhou, abriu e tá os passageiros todos lá dentro, né? Eu imagino que ele deve voar a baixa altitude. Se estivesse voando em alta altitude, ninguém estava nem respirando ali dentro do avião. Mas não deixa de mostrar que deve ser meio emocionante, né? Você andar num avião com essa porta aberta ali atrás. E teve um outro acidente com o Antonov 2, um outro avião de passageiros da Antonov que caiu e infelizmente houve causalidades, houve mortes nesse caso. Houve também um incêndio em Moscou, aí, um monte de problemas por lá. E outra coisa curiosa, só para a gente fechar o vídeo aqui, né, é lógico, com a tomada de Soledar, que parece a cada dia mais inevitável, vai ter muita Russete dizendo aí nos comentários, então quer dizer que a Ucrânia está ganhando a guerra, tá vendo? A Rússia que está ganhando, tomou Soledar e coisa e tal. Uma besteira enorme, é o que a gente mostra, é o que mostra esses planos aqui de batalha da Rússia, né? No dia 24 de fevereiro eles queriam fazer este movimento aqui, tomar toda essa parte da Ucrânia. Aí aqui em 6 de abril já era aqui o objetivo deles, fechar no Dnipro. Aí aqui em 25 de maio já era fechar aqui na região de Donbás. Aí agora a coisa foi aumentando, agora já foi fechar ali em Soledar. Se fechar ali em Soledar, aquele pedacinho ali, ó, que essa bolinha aqui, eles já estão satisfeitos já, né? Já estão comemorando vitória, né? No final das contas, como eu expliquei para vocês, é tudo uma besteira. Vai ser uma nova Dovenk, os russos vão fazer uma força danada para tomar. Daqui a pouco os ucranianos vão fazer a contraofensiva ali por Luhansk, vão retomar toda aquela região. Então é isso daí. Sim, a Ucrânia está ganhando essa guerra, está muito melhor que a Rússia. Não acabou ainda, é lógico. Guerra é guerra, tudo pode acontecer daqui para frente. Mas nesse momento, se eu tivesse que dizer quem está ganhando, é lógico que é a Ucrânia. Perder uma cidade não faz diferença assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.